Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura, onde nós abordamos assuntos relacionados à religião, à filosofia e à cultura de maneira geral. Meu nome é Caroline Zanardo. Eu gostaria de convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificações e a compartilhar esse conteúdo com os seus amigos. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre um livro que é 3001 Pensamentos de Sabedoria, do Gerardo Cabarda. Um livro muito interessante que nos dá um direcionamento sobre questões relacionadas à psicologia, a pensamentos filosóficos, reflexões sobre a vida de maneira geral, tá? Eu espero que todos gostem dessa nossa explicação aqui sobre esse livro, então. Vamos lá, então. Começando, então, aqui na parte inicial, nós vamos ver o seguinte. A ajuda que prestamos aos outros é, na realidade, o aluguel que pagamos pelo quarto que ocupamos neste mundo. A ciência moderna ainda não encontrou um tranquilizante que seja mais eficaz do que algumas palavras carinhosas. Ocupar um lugar no coração de alguém é nunca estar só. Para lidar consigo mesmo, use a cabeça, para lidar com os outros, use o coração. O amor tem olhos, mas também tem pálpebras. Todas as pessoas sorriem no mesmo idioma. A árvore torna-se forte com o vento. Deus é aquele que sentimos em nós quando praticamos uma boa ação. É preferível rezar com o coração e sem palavras que com palavras e sem o coração. Senhor, fazei que os maus sejam bons e que os bons sejam pacíficos. A fé é um pássaro que canta na escuridão da noite. Deus abençoe aquele que levam a cruz cantando, aqueles que têm a alma na luz, os olhos no céu e o coração na esperança. Então aqui nós podemos ver uma reflexão muito forte sobre a questão do otimismo, né? Que nós devemos, assim, sempre entender que quando a gente se doa para o próximo, quando a gente ajuda as pessoas, quando a gente tem fé, quando a gente acredita, a gente está no caminho certo, né? O caminho da fé, o caminho de Deus, o caminho da verdade. Então a gente precisa cultivar essas virtudes em nossas vidas para que nós possamos trilhar esse caminho verdadeiro, né? Esse caminho certo, o caminho que Deus quer que nós vivamos. O lago não deve gloriar-se da abundância de suas águas, porque elas provêm da nascente. Encanto é a capacidade de fazer uma pessoa achar que ambos, eu e ela, somos formidáveis. Nada está tão cheio de vitórias como a paciência. A amizade verdadeira sorri na alegria, consola na tristeza, alivia na dor e se eterniza em Deus. As pessoas boas não morrem, ficam encantadas. Coincidência não é coincidência, Deus sempre prefere ficar incógnito. Teu passado parecerá pouca coisa diante da grandeza do futuro. O sofrimento é a vida nos educando. O verdadeiro amor nunca desgasta, quanto mais dá, mais tem. É abastecendo-se na verdadeira fonte, quanto mais abundante se torna. Compreender outra pessoa corretamente significa, afinal, aprender com ela, e verdadeiramente aprender com o outro significa modificar-se. O maior edifício deste mundo se mantém de pé porque os pequenos grãos de areia estão unidos entre si. A pessoa que oculta ou que não se atreve a dizer o que pensa não é uma pessoa honrada. Então aqui a gente vê também uma reflexão sobre as dificuldades da vida, né? E na verdade, quando a gente tem paciência, quando a gente tem quando a gente sabe sofrer, quando a gente entende que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus, a nossa vida ela tem muito mais sentido. Então a gente precisa sempre entender que nada acontece por acaso na nossa vida, tudo tem um propósito, certo? São companheiros os que, amarrados pela mesma corda, se dirigem ao mesmo cume. O verdadeiro amor começa quando nada se quer em troca. Uma pessoa é livre quando é capaz de fazer o bem. Os mesmos sofrimentos unem 1000 vezes mais do que as mesmas alegrias. Vale mais um bom propósito, ainda que realizado, do que uma ação com más intenções. Talvez eu não soubesse andar pelo caminho se Deus não estivesse como a aurora rompendo-me a neblina e o cansaço. Pelas faltas dos outros, a pessoa sensata corrige as suas. Ninguém tem o direito de fazer o que deseja, exceto quando deseja fazer o que é direito. Há uma regra fixa para julgar os livros e as pessoas, sem necessidade de os conhecer. Basta saber a quem agradam e a quem desagradam. A liberdade não é somente um direito que se reclama para si próprio, ela também é um dever que se assume em relação aos outros. A morte de uma pessoa começa no instante em que ela desiste de aprender. Devemos rezar uma vez antes de partir para a guerra, 2 vezes antes de uma aventura no mar, 3 vezes antes de casar. Então aqui também a gente tem uma reflexão sobre a questão da liberdade, sobre a questão do propósito, né? E sobre a questão também
da liberdade, né? Então a gente vê que a liberdade, ela é algo que faz parte da vontade de Deus na nossa vida. Quando a gente é livre, a gente é capaz de viver para os outros, a gente é capaz de fazer o bem, a gente é capaz de fazer a vontade de Deus. E também aqui fala sobre a questão do propósito, né? Que a gente precisa ter um propósito, a gente precisa trilhar o caminho da verdade, a gente precisa sempre, vamos por assim, viver a vontade de Deus, que é a vontade que nos leva para o bem, para o amor, né? Diariamente semeamos e colhemos. A vida é também um solo que recebe e produz eternamente. O amor é cego, mas vê muito longe. Estenda a mão ao que necessita de apoio. Chegará seu dia de receber cooperação. Não é preciso ser herói, apenas um lutador. Acaso é o pseudônimo de Deus quando ele não quer assinar. É tão bom morrer de amor e continuar vivendo. A tempestade assusta, mas ela nos faz ficar mais fortes. Se todos fizéssemos as coisas de que somos capazes, ficaríamos espantados com nós mesmos. Tome cuidado na maneira de se exprimir. Muitas vezes as maneiras dizem mais que as palavras. O amor não é palavra profana, é uma palavra profanada. O mais triste de um passarinho engaiolado é que ele se sente feliz. Nada igual ao sabor do pão partilhado. Então aqui também a gente tem que entender que a tempestade, né, aquilo que faz de nós passarmos por provações, por dificuldades, é aquilo que vai nos fortalecer. Né? Porque tem até um ditado que diz: aquilo que nos mata, não nos mata, nos fortalece. Né? Então a gente precisa sempre dar o nosso melhor. Mesmo que o caminho não seja fácil, mesmo que a gente encontre dificuldades no caminho, a gente sempre precisa fazer o nosso melhor, né? O Senhor Deus me deu língua de discípulos para que eu saiba confortar o abatido com uma palavra de alento. Entusiasmo significa ser possuído por Deus. A terra será o que são seus habitantes. Quando leio um livro pela primeira vez, tenho o mesmo prazer que se contraísse uma nova amizade. Quando volto a lê-lo de novo, é um amigo que visito. A mais bela tarefa do ser humano é a tarefa de unir as pessoas. Meu coração não é meu, pertence a quem eu quero bem. A luta pessoal de cada um é a luta de todos pela vida. O único antídoto para a ira é suprimir o pensamento, se ao menos fosse parecido comigo. Pessoa de fé e esperança é como um marinheiro de longa viagem. Tem os olhos sempre fixos nos limites, horizonte, à procura constante da ira encantada da felicidade. A educação é a capacidade de ouvir quase tudo sem perder a calma e a confiança em si. O seu mau humor não modifica a vida. Deus é grande, ele é forte quando ele quer, não tem quem não queira. Então aqui a gente vai ver que Deus, ele é soberano, né? Que Deus, ele realiza a vontade dele na nossa vida, independentemente do nosso querer ou do querer do próximo. Quando Deus age, quem poderá impedir, né? A mais se estima o que com mais trabalho se ganha. O silêncio, ao contrário do nada, é a plenitude da vida. Se deres um peixe a um homem, ele se alimentará uma só vez. Se o ensinares a pescar, ele se alimentará toda a vida. Na prosperidade, as pessoas pedem muito pouco a Deus. Na adversidade, pedem demais. Só uma lei no amor, fazer felizes aqueles que amamos. Deus criou o mundo e o ser humano a cidade. As crianças é o amor feito visível. A maior parte da gente deseja servir a Deus, mas apenas como conselheiro. Não se carreguem de ódio, é mais pesado do que parece. É na paz dos campos que Deus se mostra. O que diz o que quer, o que ouve, o que não quer. Lembre-se de que hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. É coisa já esquecida de tão sabida que uma árvore, uma pedra, uma nascente podem ser o paraíso de nossa vida. Então, na verdade, deixa eu continuar aqui, só para terminar. O destino lhe deu um limão, faça com ele uma limonada. A justiça aplicada com excessivo rigor pode tornar-se injustiça. Saber pensar bem dos outros e sorrir é um segredo para multiplicar amigos. Não entres, se não puderes sair livremente. Cada dia recomeço a vida, a aventura de amar. Cada dia recebo minha vida para doar. O perigo nunca pode ser superado sem perigo. Perder o medo de perder já é ganhar. O comportamento é um espelho no qual cada um mostra a sua própria imagem. Não há justiça mais desumana que a humana. Civilização é uma terrível planta que não vegeta nem floresce, senão regada por lágrimas e sangue. Todos são iguais perante a lei, menos os da lei. Se queres ser feliz por um momento, vinga-te. Mas se queres ser feliz eternamente, perdoa. Para corações pequenos, qualquer dor é difícil de suportar. Sempre é um pouco de loucura no amor, mas sempre é também um pouco de razão na loucura. A paz começa nas pequenas coisas, ali também começa a guerra. O amor é um produto que não se vende distribuindo amostras grátis. Então nós vamos ver que aqui nós podemos ter uma ideia de que realmente quando nós enfrentamos dificuldades na vida, quando nós enfrentamos problemas, nós devemos sempre focar na vitória, nós devemos sempre focar no que há de bom
no que de bom nós podemos aproveitar disso, não no lado negativo, a gente precisa focar no lado positivo. E aqui a gente vê também que o ser humano, muitas vezes, ele não é humano, né? Ele é falso, ele não vive de acordo com os critérios divinos, o seu comportamento muitas vezes não traduz, né, a vontade divina, que é a boa vontade nas nossas vidas. Então esse livro aqui, ele vai realmente nos dar bastante noção sobre como nós devemos encarar as dificuldades, os problemas da vida e como nós devemos então viver a nossa vida de uma maneira mais otimista, né, e mais segura, né. Então no próximo nós vamos continuar a comentar sobre esse livro. Eu espero que todos tenham gostado desse conteúdo. Muito obrigada a todos, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.